Não se esqueça de dar o like. Meu marido me acusou de assassinato, do nada. Como eu resolvo isso? Isso é longo e ridículo. Desculpe. Meu marido, Luke, 33, tinha uma irmã, Laura, 29. Todos nós éramos próximos e nos víamos 2, 3 vezes por mês, junto com os pais deles. Quase 6 meses atrás, Laura caiu da escada na casa da família e morreu. Foi um acidente bizarro. Há uma janela no meio do lance de escadas e ela bateu a cabeça no parapeito. Eu, 30, fui a última pessoa a vê-la. Eu estive lá por menos de 10 minutos e ela estava de pijama fazendo café. Eu nem fiquei para tomar um café, e eu luto com o fato de que uma interação tão breve e sem sentido poderia ter sido a última dela. Ela merecia muito mais. Meu marido e eu estamos casados há apenas 1 ano, mas estamos juntos há 4 e nos conhecemos há mais de 20 anos. Quando os pais de Laura a encontraram, eles ligaram imediatamente para meu marido e nós corremos para lá. Enfrentamos tudo como uma família. Nos dias seguintes, Luke começou a me questionar. Exatamente sobre o que conversamos, o que ela estava vestindo, onde estávamos. Isso progrediu para ele dizer que eu estava fornecendo informações contraditórias, sobre pequenos detalhes que ele estava deliberadamente interpretando mal, e me acusando de esconder informações porque eu não conseguia dizer coisas como qual pijama ela estava usando. Isso escalou rapidamente, mas durou menos de 1 semana, pois eu perdi a paciência e deixei claro que estava cansada de responder perguntas. Ele não trouxe isso à tona novamente e eu escrevi isso como uma peculiaridade do luto. Seu comportamento geralmente era o de uma pessoa normal enlutada. Na última sexta-feira, ele me acusou abertamente de assassinato, na frente dos pais dele. Do nada. Todos ficamos chocados. Houve um inquérito que recentemente foi concluído, e nunca houve dúvida de que o veredito seria morte acidental. Ele disse que era completamente óbvio e não podia acreditar que ninguém mais conseguia ver isso. Ele afirma que eu vasculhei o telefone dele e encontrei suas mensagens com Laura. Eu não faço ideia de quais mensagens ele está falando, nunca olhei o telefone dele, e que fui confrontá-la e as coisas saíram do controle e eu a empurrei escada abaixo. No final, ele estava gritando sobre ir à polícia e reverter o inquérito, e como eu não iria escapar disso. Deixe-me ser clara, Laura e eu tínhamos um ótimo relacionamento. Todos nós tínhamos. Eu não faço ideia de onde isso veio, além dessas mensagens que eu não vi. E mesmo assim, não acho que exista algo que eu poderia ver no telefone de alguém que me levaria a cometer um assassinato. É simplesmente ridículo. Ele está com os pais dele desde que isso aconteceu e não fala comigo de jeito nenhum. Tive algum contato com a mãe dele, mas ela não está sendo muito comunicativa. A última vez que ouvi, ela também não sabia a que mensagens ele estava se referindo. Ainda estou completamente chocada e não faço ideia de como proceder. Eu me comprometi a estar sempre ao lado dele, e entendo que o luto pode se manifestar de maneiras estranhas, mas parte de mim sente que meu amor por ele morreu no momento em que ele me chamou de assassina e eu não sei como poderíamos possivelmente superar isso. Eu também realmente não quero ser vista dessa maneira e não tenho ideia se ele disse algo para as pessoas que conhecemos. Obviamente, eu não disse nada. Um tumor cerebral ou um surto psicótico passou pela minha mente e sugeri isso à mãe dele, e ela apenas disse que falaria com ele. Além das perguntas antes, ele não tem agido de maneira estranha. Obviamente, ele está de luto, mas parecia são e sensato além disso. Sinto que estou enlouquecendo, alguém tem algum conselho? De jeito nenhum. Você não salva isso, você arruma um advogado e sai fora. No melhor dos cenários, ele acabou de admitir que estava enviando mensagens com a irmã que ele acha que te deixariam com raiva suficiente para matá-la por causa delas. Tenho algumas ideias sobre o que elas podem ser e todas são ruins. Como os pais reagiram quando ele fez isso? Quando ele apresentou a acusação, na casa dos pais dele, tanto a mãe dele quanto eu continuamos perguntando a ele sobre as mensagens e tudo o que ele dizia era que eu sabia exatamente de quais mensagens ele estava falando. Ela ficou tão chocada quanto eu, e o pai dele apenas disse que não entendia do que ele estava falando. Ele é um homem de poucas palavras, mas houve bastante balançar de cabeça. A coisa toda foi surreal, ninguém sabia como reagir. Honestamente, não sei que tipo de advogado eu sequer procuraria para falar sobre isso. Pelo que sei, a decisão do legista não pode ser apelada e a polícia não pode lançar uma investigação sobre uma morte acidental. Acho que ainda não estou pronta para o divórcio, não falamos desde a acusação dele, e eu saí cerca de 5 minutos depois que ele a fez, e não faço ideia de qual é o estado de espírito dele.
Você precisa conseguir um advogado para se proteger caso ele vá à polícia. Eu escreveria tudo o que você consegue lembrar que aconteceu naquele dia e guardaria, apenas no caso. Ele pode estar tendo um surto psicótico. Como já foi dito, não fale com ele ou com a família imediata dele ou seus amigos sem alguém presente ou, de preferência, por texto ou e-mail. Salve tudo. Você precisa levar as acusações dele a sério e se proteger. Fui entrevistada pelo escritório do legista após a morte dela, pois fui a última pessoa a vê-la. Ela morreu cerca de 3 horas depois que a vi, e eu tinha ido ao supermercado e estava em casa naquele momento. Tudo é verificável e foi uma entrevista gravada. Não falei com ninguém além da mãe dele, e isso foi apenas por mensagens. Ela nunca foi muito de enviar mensagens, mas pareceu muito evasiva nos últimos dias. Não sei se isso significa que ela viu as mensagens. Perguntei e fui ignorada. Acho que ele quer dizer para você registrar tudo o que lembra sobre o dia em que seu futuro ex acusou de assassinato. Estou me sentindo tão apavorada com a ideia de que ele surgiu com isso quase imediatamente após a morte dela, e está sentado nisso ou planejando seu confronto, que estou basicamente tentando dissecar os últimos 6 meses. Talvez seja a hora de eu começar a escrever as coisas. Até acontecer, as coisas pareciam muito normais. Obviamente, a morte dela foi sentida profundamente por todos nós e as coisas não são nada como eram, mas não houve sinais de nada como isso, mesmo no dia. Ela responde sobre conseguir encontrar as mensagens. Estou absolutamente desesperada para ver essas mensagens, porque concordo com você sobre a estranheza absoluta do que elas têm que conter. Não tinha me ocorrido que elas poderiam não existir, nunca soube que ele mentisse, mas acho que um problema de saúde mental é uma possibilidade real. O relacionamento dele com a irmã não parecia estranho, e nunca me interessei pelo telefone dele, mas ele nunca foi defensivo sobre isso também, então acho que você pode estar certo. Se eu tivesse mensagens tão incriminadoras, provavelmente me preocuparia com elas antes. Depois disseram a ela para encontrar um iPad antigo para acessá-las. Eu tenho a senha do iCloud dele. Tenho um backup de ontem. Não tenho ideia de como transformar isso em algo que eu possa realmente usar. Não tenho uma pasta de mensagens ou sinais de como usá-lo para qualquer coisa além de restaurar um telefone inteiro, o que eu não quero fazer. Alguém sabe como realmente obter as mensagens disso? Desculpe pedir suporte técnico. Não acredito que não pensei nisso. Muitíssimo obrigada à pessoa que sugeriu isso. Posso forçar meu marido a fazer uma avaliação de saúde mental, e corro o risco de ser presa ou processada? Estamos na Inglaterra. Estou em uma situação bizarra e complexa com meu marido. Eu quebrei a lei e sinto que não tenho escolha a não ser fazer isso novamente para minha segurança. Não sei que tipo de advogado eu preciso ou quais devem ser os próximos passos. Estamos na Inglaterra, e tentarei não editar demais. A irmã do meu marido morreu subitamente no início do ano. A morte dela foi um acidente e não houve sugestão em contrário. O inquérito foi recentemente concluído e o veredito foi de morte acidental. Eu fui a última pessoa a vê-la, mas a hora da morte dela, que foi quase imediata devido ao ferimento, foi confirmada como sendo horas depois de eu ter saído da casa. Tudo isso foi verificado na época. Logo após o ocorrido, meu marido se comportou de maneira estranha e ficava tentando contradizer minha história sobre a última vez que nos vimos, que foi uma breve interação. Na semana passada, meses depois de isso ter sido mencionado pela primeira e última vez, ele me acusou abertamente de assassinato, na frente dos pais dele. Ele diz que eu vi as mensagens dele com a irmã e a confrontei, e que vai fazer com que a decisão do legista seja revertida e que a polícia investigue. Não o vi nem ouvi desde então, hoje é o dia 9. Postei pedindo conselhos no Reddit, estou bem desesperada neste ponto, e isso me assustou, de maneira bastante razoável, acho eu, mas também me levou a cometer um crime e a planejar outro. As credenciais do iCloud do meu marido estavam salvas em um iPad antigo no escritório dele, e eu baixei o backup dele ontem à noite. Eu li todas as mensagens dele com a irmã, e não há absolutamente nada do que ele descreve. Eu entendo que isso é ilegal e estou preocupada com as possíveis ramificações. Também estou esperando o retorno de um chaveiro para trocar as fechaduras da casa que possuímos juntos, o que acredito também ser contra a lei. Então, isso leva às minhas perguntas reais. Eu me sinto justificada no que fiz pela minha segurança, mas há algum grau de pragmatismo sob a lei para essas questões por causa da situação, ou estou me prejudicando?
Estou resignada ao fato de que meu relacionamento acabou, mas os pais dele não parecem estar levando isso a sério e estão me excluindo. Acredito que isso seja um sério problema de saúde mental que pode colocar pessoas, nomeadamente eu, em risco. Posso fazer algo sobre isso quando tudo o que tenho é o fato de estar sendo acusada de assassinato? Sinto que ele precisa ser detido e isso deve ser investigado como um surto psicótico completo. Desculpe, isso tudo é um pouco louco. Além disso, que tipo de advogado eu preciso? Minha compreensão é que a decisão do legista não pode ser apelada, isso está correto? As acusações dele vão dar em alguma coisa? Posso me proteger disso ou impedir que ele conte para outras pessoas? Vivemos na nossa cidade natal e todo mundo conhece todo mundo, isso poderia me seguir para sempre e é uma mentira ou um delírio. Qualquer conselho seria muito apreciado. Você está se adiantando e imaginando situações que não ocorreram. Se seu marido denunciá-la à polícia por acessar os dados dele e você for subsequentemente presa ou levada para interrogatório, então contrate serviços de um advogado criminalista para aconselhamento. Com relação à troca de fechaduras ou terminar seu casamento, procure um advogado que lide com direito de família e divórcio. Se você sentir que está em risco por causa do seu marido, fale com uma linha de apoio contra abuso doméstico. Se você sentir que está em risco imediato de dano, chame a polícia. Se você achar que seu marido está mentalmente doente e representa um risco para si mesmo ou para os outros, chame a polícia. Não acho que essa seja uma avaliação justa. Ser acusada de, possivelmente, o crime mais sério que existe definitivamente ocorreu. Minha compreensão da lei é que algo é ilegal, quer você seja denunciada à polícia ou não. Essas mensagens são provas, no meu entendimento, de que as acusações dele são falsas. Elas foram, aparentemente, o gatilho para que eu literalmente assassinasse alguém com quem eu era extremamente próxima. Acessei-as ilegalmente, e não acho que seja irrazoável perguntar sobre o impacto potencial disso. Estou plenamente ciente de que preciso de um advogado, mas como você provavelmente sabe, hoje é domingo. Não sei se preciso procurar alguém com base no divórcio. Honestamente, se isso for um problema de saúde mental, não é algo que eu vá buscar, ou um advogado criminalista, ou alguém que lide com a lei de saúde mental, já que minha preferência absoluta é fazer com que ele seja avaliado. Minha única exposição ao sistema legal em toda a minha vida foi através do inquérito, e isso é obviamente completamente diferente de qualquer uma dessas situações. Não sou educada nessa área. É triste, e um pouco suspeito, que ela esteja se adiantando a avaliações de saúde mental para se defender das acusações de assassinato quando o marido claramente está passando por sérios problemas para lidar com a morte da irmã. O que mais posso fazer? Ele me bloqueou em todos os lugares, e passamos de um casal normal lidando com o novo normal 6 meses após a morte da irmã dele, para eu ser acusada de assassinato durante um jantar em família por causa de mensagens que claramente não existem, e já faz 9 dias e não ouvi nada desde então. Posso lembrar a você que o inquérito foi realizado e concluído. Eu deixei uns potes, peguei um guarda-chuva que tinha deixado na semana anterior, fui a um Tesco grande, depois fui para casa e liguei para minha mãe. Eu já estava em casa quando ela morreu, e meu paradeiro foi extremamente fácil de verificar porque meu marido estava em casa o dia todo. É óbvio que ele está passando por sérios problemas para lidar com a morte da irmã, esse é exatamente o ponto de tudo isso. Atualização. Meu marido me acusou de assassinato, do nada. Como eu resolvo isso? Primeiramente, obrigada àqueles que me ajudaram a acessar os backups do iCloud do meu marido através de um iPad antigo. Eu não esperava muito do Reddit, mas recebi conselhos práticos valiosos antes que minha postagem fosse bloqueada, e agradeço por isso. Não havia mensagens loucas ou sequer suspeitas. Pesquisei mais de 100 termos e rolei anos para trás. Vi um lado deles que não esperava, mas nada que explique a alegação de que assassinou Laura por causa das conversas deles. Nada que sugerisse que ele estava traindo. Absolutamente nada que sugerisse incesto. Repito, sem incesto. Nenhum espaço estranho onde conversas deletadas ou a mudança para outro aplicativo se encaixariam. Apenas irmãos fazendo planos, enviando memes e fofocando. Eles disseram coisas horríveis e inesperadas sobre algumas pessoas, mas não sobre mim. Foi um alívio, mas levantou mais perguntas do que respondeu. Busquei aconselhamento jurídico, também no Reddit, após postar aqui. Descobri que minhas opções são divorciar-me dele ou sentar e esperar. Entrei em contato com a equipe de saúde mental da minha comunidade, que disse que entrariam em contato, mas deixaram claro que não era urgente.
Então liguei para a mãe dele e disse que, se não ouvisse dele até este fim de semana, procuraria um advogado e pediria uma avaliação de saúde mental como parte do divórcio. Em resposta, ele fez uma postagem ridícula no Facebook, que nenhum de nós usa há anos, e tudo explodiu. Vou tentar ser sucinta. Na noite de sexta-feira, ele fez uma longa acusação no Facebook, com novas informações. Disse que estava planejando me deixar há meses com o apoio da irmã, e que eu encontrei as mensagens e assassinei. O legista reabriu o caso e a polícia está se preparando para me prender, e ele precisa garantir que as pessoas saibam antes que o julgamento o impeça de falar sobre isso. Foi bem escrito e parecia vagamente plausível. Ele enviou links para as pessoas, então a postagem chamou a atenção. Moramos na nossa cidade natal e temos um grande círculo de amigos porque vivemos aqui a vida toda. Pessoas com quem eu não falava desde a escola me procuraram perguntando o que estava acontecendo. Foi uma loucura. Em resposta, postei a exportação de todo o histórico de conversas dele com Laura, também no Facebook, quando finalmente consegui acessar. Linkei para o chat junto com uma postagem explicando o meu lado e mencionando que eu tinha mudado as senhas do iCloud e Apple dele, e que, se ele quisesse recuperá-las, deveria comentar na minha postagem e atualizar a dele, admitindo que estava mentindo. Ele eventualmente fez isso. Quando comecei a receber mensagens sobre a postagem dele, entrei em pânico e mudar as senhas dele parecia importante para preservar tudo porque ele saberia que eu tinha acesso. Quando falei com ele na manhã seguinte, ficou claro que ele não estava tendo um episódio mental de forma alguma, mas estava alegando um porque foi pego em uma grande mentira. Assim que foi desmascarado, ele me ligou, claramente bêbado, implorando e prometendo explicar tudo se eu deletasse minha postagem. Desliguei e disse para ele ligar no dia seguinte. Ele ligou, após muitas chamadas e mensagens perdidas, e tentou negociar e me manipular emocionalmente com sua saúde mental até ficar claro que as pessoas erradas tinham visto a conversa dele. É difícil de descrever, mas parecia falso. Era muito bem ensaiado, e então, esta manhã, quando ficou claro que ele não estava chegando a lugar nenhum, ele me bloqueou. Suplicar por misericórdia e recitar fatos sobre transtornos mentais não condiz com alguém em crise com uma crença sincera de que alguém assassinou sua irmã. A questão de por que ele fez tudo isso permanece sem resposta, e ele não recuperará suas senhas até que isso seja esclarecido. O sub de aconselhamento jurídico disse que essas coisas são tecnicamente legais, mas é improvável que um tribunal tome medidas, então vou contar com isso porque senti que não tinha outra escolha na época, e agora não vejo outra maneira de obter respostas dele. Estou desesperada e é tudo o que tenho. Então, é isso. O relacionamento que eu acreditava ser meu destino desde que era adolescente se resumiu a merdas mesquinhas, complicadas e vingativas, expostas nas redes sociais, por razões ainda desconhecidas. Minha esperança de um tumor cerebral está desaparecendo e claramente amanhã de manhã será quando contratarei um advogado e pararei de postar sobre isso. Estou mortificada, não tenho ideia se algumas pessoas podem acreditar nele, e ainda não sei por que tudo isso aconteceu em primeiro lugar. Desculpe por não ter uma atualização mais feliz, e obrigado mais uma vez a todos que ofereceram conselhos. O que diabos há nessas conversas que ele está tão desesperado para que as pessoas não vejam, e que poderia levar você a matar alguém? Existe alguma chance de que eles estivessem usando algum tipo de código ou algo assim? Acho que foi o fato de que isso provou que a história dele era falsa, junto com a maneira como eles falavam sobre algumas pessoas. Eram coisas realmente prejudiciais e posso entender por que ele entrou em pânico. Eu odiei fazer isso com ele, mas realmente não conseguia pensar em outra coisa porque tantas pessoas tinham perguntas. Parece que ele está fingindo problemas mentais para se livrar de você ou criar uma razão para não ser responsabilizado. Traição? Dinheiro faltando no trabalho, pessoal ou familiar? É exatamente assim que parece. Ele continuava falando sobre como vários comportamentos que ele mostrou ao longo dos anos se encaixam em ansiedade e depressão, não se encaixam, e que sua vulnerabilidade levou a um colapso complexo relacionado ao luto. Ele não é particularmente informado sobre questões de saúde mental, então não entendo como ele passou de um destroço bêbado para esse nível de compreensão da noite para o dia, quando ele aparentemente estava em crise ativa, postando mentiras horríveis no Facebook, menos de 2 horas antes de me ligar inicialmente. Você faz um ponto interessante sobre finanças que poderia ser algo estranho, mas definitivamente não a ponto de explicar nada disso. Quando Laura morreu, ela tinha um empréstimo e uma conta de crédito que ninguém sabia. O total delas era menos de 3.000 libras esterlinas, e não sei o que aconteceu porque não foram mencionadas muito depois que surgiram inicialmente, mas todos ficaram um pouco surpresos.
Ela vivia para o fim de semana e para viajar com as amigas, então não era muito suspeito, e foi confirmado que não havia transações incomuns nas contas dela, mas foi estranho. Ela estava economizando para se mudar, então era bem aberta sobre suas finanças geralmente porque estava animada com suas metas de economia. Não acho que isso aponte para nada, mas estou em um ponto onde qualquer coisa pode ser relevante porque está tudo uma bagunça. Atualização. Oi pessoal. Eu de novo. Nas 2 vezes que postei aqui, isso me ajudou muito a desvendar essa bagunça, então espero que a terceira vez seja a sorte. Nas últimas semanas, tenho tentado descobrir por que meu marido de repente me acusou de assassinar a irmã dele, que morreu em um acidente em casa, há 6 meses. Ainda parece tão ridículo agora quanto parecia então. Quando Laura morreu, descobrimos que ela tinha cerca de 3.000 libras esterlinas em dívidas ocultas. Foi estranho porque ela era bastante aberta sobre suas finanças, mas não era fora do comum ela gastar demais, então eu realmente não tinha pensado nisso desde então. Um comentário na minha última postagem me levou a olhar mais de perto as questões de dinheiro, e uma mensagem de Laura para meu marido perguntando sobre um pagamento se destacou. Inicialmente, presumi que era sobre um problema com o carro que ela teve algumas semanas antes de morrer, mas Luke definitivamente pagou na oficina quando pegaram, porque falamos sobre isso depois que ela o deixou em casa. Isso não me ocorreu quando olhei pela primeira vez. As mensagens provavam supostamente que eu era uma assassina, então eu estava procurando algo escandaloso. A mensagem sobre o pagamento era a única coisa que eu tinha naquele momento, e eu não tinha ideia do que significava, então arrisquei. Eu disse à mãe dele que sabia sobre o dinheiro e que, se ele não entrasse em contato comigo naquele dia, eu garantiria que todos os outros soubessem também. Ele me ligou imediatamente e me pediu para ir à casa dos pais dele para conversar. Ele parecia horrível, e a primeira coisa que me perguntou foi se eu estava feliz agora que todos os amigos dele o odiavam. Eu disse a ele que não dava mínima para os relacionamentos dele e que estava lá por respostas. Acontece que meu marido contou ao escritório do legista que estava secretamente ajudando Laura a pagar parte de sua dívida porque ela estava envergonhada e lutando para manter seu estilo de vida. Suponho que não parecia suspeito porque a morte dela foi claramente um acidente, e era isso que eles estavam investigando. Na realidade, ele fez empréstimos e abriu cartões de loja em nome dela, e ela de alguma forma descobriu algumas semanas antes de morrer. Um cara com quem ele trabalha aparentemente já havia feito isso antes e arranjou tudo, e se Laura não tivesse descoberto, ele afirma que poderiam ter cancelado a dívida sem que ela jamais soubesse. Quando ela descobriu, o cara o deixou na mão, que surpresa, e ele teve que pagar. Estou inclinada a acreditar que essa é a essência do que aconteceu, mas estou chocada que meu marido faria algo tão estúpido. Quando ela morreu logo depois, sua breve e aparentemente genuína suspeita foi que ela tinha me contado sobre isso naquele dia, e discutimos e eu a matei. Ele não conseguiu explicar por que eu mataria alguém porque eram vítimas de fraude, mas segundo ele se sentiu culpado imediatamente depois e seu cérebro fez com que encaixasse. Eu acredito nisso em grande parte, mas ele tentou lançar mais discursos terapêuticos armados naquele ponto, então cortei o assunto. Alguns meses após a morte de sua irmã, Luke recebeu uma carta de uma empresa de crédito, nem mesmo da polícia, dizendo que estava sendo investigado. Laura não tinha muito, então suas dívidas, que eram menos de 10.000 libras esterlinas mesmo com a fraude, foram em grande parte canceladas. Algo obviamente chamou a atenção em relação ao meu marido durante esse processo, não sei como ou porquê. Quando as cartas ficaram mais ameaçadoras, ele acreditou que a investigação reabriria um inquérito e que ele seria acusado de fraude, perjúrio e, devido ao seu motivo anteriormente desconhecido, possivelmente assassinato. Ele afirma que a única coisa que a empresa investigando ele realmente sabe é que a fraude veio do nosso endereço, então me acusar tornaria impossível provar porque seria um cara ou coroa, palavras dele, para determinar qual de nós fez o crédito em nome de Laura. Isso valia nosso casamento inteiro para ele, e minha reputação na comunidade da qual fazemos parte a vida toda. Ele diz que o instinto de autopreservação entrou em ação e nada mais importava quando ele pensava no que poderia acontecer com ele. Quando perguntei a ele como sua declaração de testemunha se encaixava em seu plano, porque provava que ele mentiu de qualquer maneira ao reconhecer que sabia sobre a dívida e pagou, ele congelou por mais ou menos 1 milhão de anos antes de dizer que não tinha pensado nisso. Obviamente, minha resposta foi perguntar por quê, se ele não tinha pensado nisso, ele especificamente disse que era uma mentira que precisava cobrir no início da conversa. De repente, ele está chorando e seus pais estão correndo para me pedir para sair.
Eu estava em lágrimas naquele momento, perguntando como diabos ele poderia fazer isso comigo por algo tão estúpido e quanto seus pais sabiam sobre isso, enquanto sua mãe me empurrava para fora da casa deles. Tudo o que ela disse foi que não podia ter essa conversa comigo. Ela também estava chorando, mas não disse mais uma palavra. Agora tenho 99% de certeza de que o desgraçado estava tentando me incriminar. Não pela morte dela, mas pela fraude. Ele ia alegar que estava mentindo para mim na entrevista com o legista, certo? Se ele envolvesse tudo como pagando discretamente a dívida dela em meu nome e depois suspeitasse genuinamente de mim pelo assassinato dela, isso protegeria sua reputação e apontaria o dedo para mim. Simplesmente não faz sentido de outra forma. Meu marido está tentando me incriminar para escapar de suas ações, e como posso chegar ao fundo disso? Estou obviamente aberta a teorias porque o Reddit é a única razão pela qual cheguei tão longe em primeiro lugar. Dito isso, por favor, não inventem conspirações sobre a morte de Laura nos comentários. É perturbador. Ela estava usando chinelos velhos e subindo as escadas com uma xícara de chá, e escorregou e bateu a cabeça no parapeito da janela. Isso nunca foi um mistério de assassinato. Foi a vida de alguém, e ela morreu simplesmente porque sim. Talvez uma borboleta tenha batido as asas em algum lugar, eu não sei, mas é difícil de aceitar sem ter suposições gritadas para mim na internet enquanto meu casamento desmorona. Quero dizer, incriminar você por fraude parece o mais plausível pelo que você encontrou, embora seja um trabalho de incriminação incrivelmente idiota que não funcionaria. Então, eu tenho que dizer, ele parece incrivelmente burro. Como explicação, provavelmente é o melhor que você vai conseguir, embora seja muito insatisfatório. Estou perplexo com o comportamento dos pais dele e o que ele pensou que a postagem no Facebook iria realizar. Não é como se os investigadores fossem perguntar para a cidade, ele poderia simplesmente ter respondido que não sabia nada sobre esses cartões e que as únicas pessoas naquele endereço eram você e ele. Não havia necessidade nesse plano estranho de arruinar sua reputação publicamente. Mas, novamente, ele parece muito burro, então acho que fez sentido para ele. Sinto muito que isso tenha acontecido com você, mas suspeito que em alguns anos, espero que mais cedo, você verá que se livrar dele e da família dele foi na verdade uma bênção. Eu desejo a você a melhor vida daqui para frente. Isso é o que eu não entendo. Ele agiu impulsivamente antes, mas nunca nada assim. Eu entendo que ele não levou a fraude a sério até ser pego por Laura, e consigo entender que a morte dela o teria deixado ansioso com isso, mas não sei o que o levaria a pensar que poderia simplesmente passar isso adiante. É desconcertante. O que também é estranho é que parece que o valor da fraude era baixo o suficiente que, embora sim, ele se meteria em problemas, não é como se ele fosse ser arruinado. Não que isso seja uma coisa boa, mas crimes de colarinho branco não são exatamente fortemente processados no Reino Unido. Além disso, parece que um acordo de reembolso poderia ter resolvido isso. A menos que ele trabalhe em finanças ou precise de uma autorização de segurança, isso não seria algo do qual ele não poderia se recuperar. Também muito estranho é que você era seu álibi para o acidente. Eu percebo que isso não era necessário, pois foi um acidente independentemente dos álibis, mas ainda assim é muito idiota se ele estava preocupado com isso sendo conhecido como um motivo, que ele alienaria seu álibi. Eu continuo voltando à parte idiota, única explicação que faz sentido. Exatamente isso. 3.000 libras esterlinas teria sido administrável. Ele poderia ter estabelecido um plano para pagar ao longo de um ano, e ele teria que apertar o cinto, mas ficaria bem. Era uma empresa privada, então recuperar o dinheiro obviamente seria mais uma prioridade do que buscar uma acusação. Isso também faz parte do porquê a história dele não faz sentido. É uma quantia tão pequena no grande esquema das coisas para explodir sua vida inteira. A única coisa que consigo pensar é desespero puro para proteger sua reputação, mas mesmo assim, quem vai tão longe assim? Ele é alguém que realmente se orgulha de sua reputação? O trabalho dele é em finanças? Ele é mecânico, então ele tem um pouco de orgulho masculino. Ele sempre quer ser visto como uma pessoa boa, pé no chão, faz qualquer coisa por qualquer um, e embora às vezes realmente seja uma boa pessoa, geralmente na maneira como fala com as pessoas depois de beber, nunca ao ponto de eu pensar que ele faria empréstimos em nome de outras pessoas ou tentaria me arruinar assim. Tenho certeza de que já lhe perguntaram isso antes, mas ele está usando drogas? Ele é um usuário ocasional de drogas, mas nunca vi sinais de que isso estivesse ficando insalubre. Ele usa cocaína talvez 8, 10 vezes por ano,
e nunca soube que ele comprasse quando seu dinheiro seria melhor gasto em outra coisa. Ele é melhor em gastar dinheiro do que em tê-lo geralmente, mas nunca mostrou sinais de ser ganancioso ou enganador. A única coisa que consigo pensar é que seria na preparação para o Natal, mas seus presentes não foram particularmente extravagantes, então não acho que foi uma tentativa desesperada de um Natal mágico. O cara cheira praticamente todo mês, de onde será que veio sua paranoia? A conta de OP foi excluída. Muito obrigado por assistir, comente sobre a história, compartilhe para um amigo e confira esse próximo vídeo. Uma boa tarde pessoal.